Bom, olá pessoal, muito bom dia ou muito boa tarde. Eu quero primeiramente agradecer o convite feito pelo professor Dr. Elidiomar para estar participando no sexto colóquio de Zoologia Cultural. Bom, o tema que eu vou falar a vocês é um tema muito caro para mim, que eu venho trabalhando já há muitos anos, que é a etnoentomologia. E o título da palestra, então, é Por que o maribondo tem cintura fina? Considerações etnoentomológicas. Espero que lá, quase próximo ao final da palestra, a gente tenha a resposta de por que o maribondo tem cintura fina. Ok? Bom, então eu sou Heraldo Medeiros Costa Neto, sou professor pleno aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Meu e-mail é este, heraldomcosta.gmail.com. E fiquem à vontade, caso vocês precisem falar comigo sobre a etnoentomologia ou algum outro aspecto dentro da etnozoologia. Então, mais uma vez, agradecendo o convite para estar aqui participando do sexto colóquio de zoologia cultural. Bom, todos nós sabemos que existe uma grande e imensa riqueza em diversidade de insetos, né? Também sabemos que esse grande número de espécies de insetos desempenham funções ecológicas muito bem demarcadas, de acordo com o nicho de cada grupo. Coleóptera, Lepidoptera, Hemiptera e por aí vai. Também, ao longo da evolução humana, junto com esses animais vêm desempenhando diversas funções culturais, seja na alimentação, na medicina, enfim, aspectos folclóricos em geral, na religião, na história interpretativa, nas artes, na música, no cinema, enfim. Mas, de modo geral, os insetos ainda são recursos marginalizados, no sentido de que grande parte dos estudos de etnobiologia geralmente vão na linha de investigar a percepção, a classificação, os usos que as sociedades indígenas e não indígenas dão para os vertebrados. Então, mamíferos, aves, peixes, anfíbios, certo? Répteis. E, geralmente, os artrópodes e outros invertebrados ficam de escanteio, ficam à margem nesses estudos. Então, é preciso que haja muito mais investigações de etnoentomologia, neste caso, né, em específico, para a gente descobrir, de fato, como e de que modo as pessoas estão realmente interagindo com, utilizando de diversas formas esses insetos e fazendo suas classificações tradicionais. Bom, então a influência dos insetos pode ser observada em vários contextos socioculturais, como já falei, né? Na literatura, oral, escrita, na música, nas artes plásticas e gráficas, na recreação, na culinária, na medicina, na história, na religião, mitologia, cosmovisão, enfim, em qualquer área, em qualquer setor da cultura humana, ao longo do processo evolutivo humano, a gente encontra, direto ou indiretamente, uma noção da percepção e da influência que os insetos exercem e exerceram nas diversas atividades humanas. Tá? Bom, um pouco do histórico e conceituação da etnoentomologia. O termo etnoentomologia apareceu em 1952 em um trabalho feito por dois etnógrafos americanos, junto com os índios Tewa, ou Tewá, Tevá. Esses dois etnógrafos estavam analisando como e de que modo esse grupo indígena percebe e maneja insetos considerados pragas. Bom, em título de livro, o termo etnoentomologia surge na década de 60, em 1964, também por esses dois autores etnógrafos americanos. Então, na verdade, a etnoentomologia fará em 2022 70 anos de existência enquanto disciplina acadêmica. Mas é claro que a interação, os usos, né, a percepção que nós seres humanos temos com os insetos é muito, muito, muito antiga. Existem pinturas rupestres que demonstram a coleta de mel silvestre há muito tempo, certo? Enfim.
Alguns conceitos. Na verdade, o radical etno significa povo, cultura. Então, etnoentomologia é o estudo de como as culturas humanas percebem, interpretam, classificam e utilizam os insetos. Então, como está aí, né? A percepção, classificação, conhecimento e modos de uso dos insetos. Existe um outro termo, cunhado por Charles Hogue, na década de 80, que é a entomologia cultural, que significa a presença dos insetos nas artes e humanidades nas sociedades avançadas. E aí existe, então, o antropólogo e um entomólogo americano, já falecido, Darrell Posey, que ele falou o seguinte: existe um certo preconceito heterocêntrico em dividir os estudos de percepção, classificação e modos de uso dos insetos em etnoentomologia e entomologia cultural, significando para Charles Hogue que a entomologia cultural se faz presente, então, nas sociedades ditas avançadas, enquanto que a etnoentomologia estaria relegada ao estudo da percepção de insetos por populações tradicionais, indígenas e outras comunidades. O Posey vê isso como um preconceito etnocêntrico, um viés etnocêntrico. Na verdade, toda e qualquer sociedade, seja ela indígena ou não indígena, é passível de estudos da etnoentomologia, independente da sua etnicidade. Tá? Bom, considerando um conceito de etnoecologia abrangente, fundado por José Geraldo Marx, a gente pode traduzir a etnoecologia abrangente para o mundo dos insetos, né, no caso a etnoentomologia, definindo a etnoentomologia como o estudo transdisciplinar dos pensamentos, conhecimentos e crenças, dos sentimentos e dos comportamentos que intermediam as relações das populações humanas que os possuem, com uma infinidade de espécies de insetos dos ecossistemas que as incluem. Ou seja, o estudo transdisciplinar envolvendo diferentes disciplinas, não só as ciências biológicas, neste caso é a entomologia, né? As ciências sociais, a psicologia, enfim, dependendo do objetivo da pesquisa, a gente busca métodos e técnicas, diferentes ferramentas em várias outras disciplinas. Por isso que se fala que é um estudo transdisciplinar. E pensamento, sentimentos e comportamentos. Na verdade, daqui a pouquinho eu falo sobre isso mais detalhadamente, mas significaria então a influência dos insetos ou dos animais reconhecidos como insetos pelas populações humanas nos seus sistemas de crenças, nos seus saberes, nas suas representações afetivas e nos diferentes modos de uso ou as atitudes que as pessoas têm com relação aos insetos ou animais reconhecidos como insetos. Então, justamente está aí. São as conexões de nós, seres humanos, com o mundo dos insetos. Então, a gente pode estudar essas conexões em três dimensões: a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão comportamental. A dimensão cognitiva, justamente, a gente vai investigar as crenças, as tradições, os saberes, as técnicas que envolvem esta percepção que as pessoas têm com relação aos insetos. A dimensão afetiva tem a ver com os sentimentos, gostar, não gostar, e as pesquisas demonstram que o valor emocional dirige grande parte à percepção e à quantidade de informações disponíveis acerca dos elementos. Esses elementos aí, na verdade, são os próprios insetos ou animais reconhecidos popularmente como insetos. Tá? E a dimensão comportamental ou atitudinal, justamente a gente vai investigar os padrões de uso, as formas de uso, os tipos de interações que as pessoas têm com relação aos insetos ou animais reconhecidos como insetos. Claro que na cabeça de um entrevistado, na cabeça de um indígena, enfim, de alguém que está na praça e a gente vai entrevistar essa pessoa, isso aí está tudo junto, está tudo imbricado. Crenças, tradições, conhecimentos, sentimentos, padrões de uso. O que a gente
divide aí só para uma questão didática, mas, como posso dizer, são, são modos de investigação em que a gente vai estar justamente dando atenção ou à parte cognitiva, ou à parte afetiva, ou à parte comportamental, ou tudo junto ao mesmo tempo, certo? Aí, claro, tem os métodos, tem as técnicas de entrevistas e métodos de análise também. Bom, estudando as conexões seres humanos e insetos. De um modo geral, aqui no Brasil, as pesquisas são desenvolvidas no sentido de investigar o papel que os insetos possuem nos contos, mitos e crenças, ou seja, o papel que esses animais desempenham na explicação da realidade local, as cosmologias, as ontogenias, certo? Então, os mitos e as lendas e as crenças de populações indígenas ou não são muito importantes. Um outro aspecto de estudo é o conhecimento etnoentomológico que os grupos humanos adquiriram ao longo do tempo. Como, de que modo as pessoas chegaram àquele conhecimento, àquela percepção, concepção, interpretação, simbologia, modos de uso acerca daqueles elementos, ou seja, dos insetos. A utilidade dos insetos para as diferentes culturas humanas, as formas de obtenção e preparo das substâncias orgânicas extraídas dos insetos, o manejo dos recursos, especialmente a apicultura, por exemplo, e os sistemas de classificação heteroentomológicos. Então, como de que modo as pessoas agrupam em hierarquias, em categorias, subcategorias, ordenamentos, os insetos e animais parecidos e classificados como insetos. E aí, apenas para a gente registrar que existe um valor acerca dos conhecimentos heteroentomológicos, tá? Então, o conhecimento entomológico tradicional, SET, ou conhecimento etnoentomológico, resulta de gerações de experiências acumuladas, experimentação e troca de informação. Esta imagem que está aqui embaixo é uma senhora de uma etnia mexicana. Essa foto é de 99, quando eu estive presente num congresso de entomologia, desculpa, de etnobiologia dos Estados Unidos, quer dizer, da América do Norte, envolve o México, e foi na cidade de Oaxaca. E ela aí está demonstrando justamente a extração de pigmentos a partir da cochonilha, que é um insetozinho. São centenas de cochonilhas que são coletadas e ela está aí aplastrando, está machucando, digamos assim, amassando esse conjunto aí de cochonilhas e daí sai um pigmento, o pigmento carmim, que é muito utilizado no comércio, inclusive, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, certo? Pigmento carmim. Bom, então o SET, esse conhecimento entomológico tradicional, é fonte significativa de informações sobre as espécies, seu ciclo de vida e seu comportamento. Então, as pessoas que lidam diretamente com insetos, sejam eles tidos como pragas, ou insetos na alimentação, insetos na medicina popular, enfim, de modo geral, possuem um conhecimento bastante, como posso dizer, robusto, digamos assim, sobre essas espécies, sobre o seu ciclo de vida e sobre o seu comportamento, seus hábitos de vida, seus modos de vida. Então, comunidades que praticam agricultura tradicional geralmente retêm saberes apurados sobre os insetos presentes nos cultivos mais importantes. Então, cultivo de milho, de feijão, de mandioca, enfim. E aí as pessoas, de modo geral, vão ter a percepção de quando aparecem, de por que aparecem e o que fazer para evitar que suas plantações sofram severos danos por estes insetos considerados pragas. Então, muito desse conhecimento está codificado dos mitos e lendas indígenas. Tá? Sua devida apreciação, às vezes, só pode dar-se por meio de uma pesquisa etnoentomológica interdisciplinar. Inter, trans, pluri, enfim. Tá? Geralmente, busca-se um conhecimento de alguma população indígena,
E geralmente é uma população que não fala o idioma nacional, no caso o português. Então, é preciso a gente decodificar estes saberes e técnicas e modos de uso que estão embutidos nos mitos e nas lendas indígenas. A própria história do porquê o marimbondo tem textura fina é uma história que mais daqui a pouco a gente vai discutir e está imbuída em um conto. Então é preciso saber, primeiro, estar treinado, né, metodologicamente, para ser sensível a essas questões que estão codificadas nos mitos, nas lendas, nos contos, nas histórias, nesse caso envolvendo os insetos. Bom, inseto, abrangência semântica, significando, na verdade, que o que a gente está investigando não é a abelha, o cupim, um besouro, um, uma barata, mas, na verdade, a significância, né, o significado, a semântica que esses animais possuem para aquele grupo humano em específico. Então, em geral, as pessoas categorizam os insetos em bons ou maus, né? Positivos, negativos. Então, a abelha é boa porque produz o mel. A barata é feia e asquerosa, devemos matá-la. Esse tipo de coisa. Então, em geral, as pessoas têm esta forma de classificação do universo e os insetos, então, não fogem à regra. Então, geralmente, mariposas, libélulas, joaninhas, evocam o bem, evocam esse sentimento mais harmonioso, digamos assim. Enquanto que outras formas, inseto está entre aspas, porque justamente outros organismos não insetos são considerados popularmente também como insetos. Por isso que aí a gente pode falar de escorpiões, hum, aranhas, até mesmo ratos e outros animais. Então, outros como formigas, mosquitos, vespas, escorpiões e baratas são considerados repulsivos e frequentemente são associados com desconforto. Para uma porcentagem, né, uma percentagem relativamente grande da população, a visão de um inseto provoca um pânico cego ou um terror desvairado. Então, são as biofobias, né, as entomofobias, nesse caso. Então, de um modo geral, as pessoas, até por questões também de coevolução, né, as pessoas têm medo à presença do inseto. Porque o inseto pode picar, pode ferroar, pode trazer doenças, patógenos, etc. Então, as pesquisas também demonstram que o medo de insetos, no entanto, parece ser uma característica culturalmente aprendida e não é universal. Então, tem sociedades humanas que, por exemplo, têm uma aproximação muito mais, uma aproximação mais próxima, uma aproximação mais íntima, digamos assim, com baratas, por exemplo. Enquanto outras populações realmente repugnam completamente aquele inseto, aquele ser. Tá? Então é bem interessante a gente investigar a semântica, o significado, né, a simbologia que está por trás daquela imagem que o inseto representa. Aqui eu trouxe para vocês justamente a questão da barata, porque é bastante emblemática. E de um lado nós temos a parte superior um disquinho para crianças, em que a barata está antropomorfizada, né? A carinha risonha, olhos grandes. Então é uma capa de um disco infanto-juvenil. E abaixo nós temos uma instalação, eu não sei onde foi isso, eu não lembro agora, que nós vemos baratas enforcadas. Então, o mesmo inseto, mas com semânticas, com significados, com simbologias bastante diferentes. Então, a nossa relação com a natureza, e nesse caso com os insetos, é uma relação bastante ambígua, né? Eu lembro de uma entrevistada que falou o seguinte: o sapo é um inseto bom,
porque come outros insetos. Estão colocando o sapo na categoria de insetos. E é bom. Então veja aquela distinção entre bom e mal, positivo e negativo. A abelha é bacana porque produz o mel, mas ela ferroa e alguém pode morrer. Então também essa questão da ambivalência, certo? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de lagartas, entre aspas, significando que nem tudo aí são larvas de Lepidoptera. Lagartas são larvas de Lepidoptera, das mariposas e borboletas. Então, de um modo geral, pela forma, né, que o animal se apresenta, é colocado como categoria das lagartas. Então, assim, nós temos aí duas lagartas de verdade, e nós temos também um Hymenoptera e um Coleoptera. Coleoptera é esse aqui embaixo, e é comestível. É o Pachymerus nucleorum. É o pessoal chama de larvinha do coco, morotó do coco, lagartinha do coco. Tem vários nomes populares em todo o Brasil. Quer dizer, na verdade, é onde há as aracáceas, né, as palmeiras em que esses animais se alimentam. E aí, aqui na Bahia, no caso, é bastante comum encontrar dentro do coquinho do licuri, Ciagoros coronata, pra... e tem gente que consome. Tá? E em cima, na verdade, aí é um conjunto, né, são várias larvas de um Hymenoptera, do grupo das vespas. E as pessoas chamam, lá onde eu fiz o doutorado, na Serra da Jiboia, de lagarta sete couros. Por quê? Porque justamente quem pisa com os pés descalços, essas larvas emitem uma substância que aparentemente vai causar na pessoa uma frieira. E para ficar bom na frieira, o couro do pé tem que cair 7 vezes. Por isso chama as lagartas sete couros. Inclusive uma, tem casos de porcos e ovinos e o gado, o gado bovino, quando consomem, né, sem querer, acidentalmente, dá um revertério e chegam a morrer. Então tem que ter realmente bastante cuidado com essas substâncias que são expelidas por esse inseto. Então nós temos no grupo das lagartas, lagartas verdadeiras, no grupo dos Lepidoptera, mas também outros organismos reconhecidos como lagartas. Então isso cai dentro de uma área de pesquisa que chama-se classificação etnobiológica. E uma outra área também que é super interessante são as biotransformações. Então, deixa eu passar todos aqui. Neste caso, nesse exemplo, são 3 organismos. Um vegetal, 2 animais. As pessoas creem, na região da Serra da Jiboia, onde eu trabalhei o doutorado, que este arbusto aí é uma verbenácea, espécie Latana câmara. Desse arbusto surge um louva-a-Deus de cobra. Na verdade, esse inseto aí não é um louva-a-Deus, né? Não é um montódio, mas na verdade é um fásmido, que é um bicho-pau. Mas na região eles chamam de louva-a-Deus de cobra. O que significa? Significa que o louva-a-Deus de cobra vai crescer, e à medida que ele cresce, ele perde as patas, as pernas. E aí vai virar uma cobra-cipó, que é essa outra cobra verde, cobra-cipó, etc. Que é essa representação aí, que é inseto também. Então vejam que do vegetal vem um inseto que se transforma em outro inseto, segundo o sistema de classificação local dos moradores da região da Serra da Jiboia, no interior da Bahia. Existem outras formas de biotransformações, uma das quais a formiga de roça vira tanajura, certo? Tem um outro exemplo bem interessante, que as borboletas amarelas que surgem no verão, em dezembro, voam, migram para o mar para virar camarão. Então, a gente tem diferentes simbologias, diferentes formas de representatividade, desde plantas, árvores, arbustos, flores, a diferentes tipos de insetos, que se transformam em outros insetos, a nossa categoria lineana, ou outros organismos,
não insetos, como no caso a cobra. Tá? Bom, e aí nós temos alguns exemplos, né, da, dos usos modernos e tradicionais de insetos nas artes gráficas e plásticas. Existem fazendas de criação de borboletas, por exemplo, borboletas e outros insetos. E aqui nós temos, então, vários artesanatos montados, né, com as borboletas ou com as suas asas. E eu tive numa loja, na Artesanato, lá no México, e é incrível, a quantidade é bastante. Tá? Então é preciso ter, inclusive, essa questão de criação legalizada para não depender da coleta direta na natureza. Inclusive, essas asas azuis aí é de uma borboleta do gênero morfo e está, inclusive, essa distinção. Bom, nós temos então outras representações de insetos, né? Asas de um besouro da família Pobrecidae. Nós temos esses broches aí são de insetos vivos. Na região do México também, a região de Mérida, da cidade de Mérida, e esses insetos são criados e eles são encastoados aí em pedrinhas coloridas, em ouro, etc. E é um broche vivo. Claro que o inseto não fica vivo muito tempo, né? Mas enfim. E eu vi lá no México isso aí, as pessoas comprando, vendendo. Comprando não vi vendendo, certo? Então, a representação dos insetos em selos, em cartões telefônicos. Hoje em dia a gente nem tem mais o cartão telefônico, mas eu tenho uma coleção pessoal de imagens de animais, entre as quais insetos, em cartões telefônicos. Cartões postais também. Aqui são representações de insetos, no caso as mariposas e borboletas, tá mais para borboleta, né, pelo colorido, etc. Também na região de Oaxaca, lá no México. Então nós temos este zooartesanato que ele pode ser feito tanto com inseto, ou partes do inseto, ou representações em outros materiais desses insetos. Aqui é um caso bem interessante, que é um artesanato, uma decoração, que eu encontrei na casa de uma senhora lá na Serra da Jiboia, na época do doutorado. Isso aí, na verdade, estava pendurada na estante da casa dessa mulher, e é uma casa de marimbondo. Eu agora não vou lembrar a espécie, mas enfim. Então, é muito antiga. Tanto é que está desbotado já porque eles pintaram com cal, colocaram sementes na forma de olhos e nariz, né? E agora a espécie eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Mas enfim, então é um uso. Hum, esqueci. Decorativo. Estético decorativo de insetos. A antropoentomofagia, que é que significa inseto ou produtos de insetos utilizados na alimentação humana. E aqui nós temos representações de diferentes partes do mundo: México, Indonésia, África do Sul, Estados Unidos, Tailândia. Aqui no Brasil já tem quase 200 espécies registradas como alimento humano, mas diante do fato de que o Brasil é um país sociodiverso, né, com vários grupos indígenas e outras sociedades tradicionais. E também do fato de que o Brasil é mega diverso, né, em biodiversidade, ainda é muito pouco. É preciso muita investigação de campo para a gente saber de fato quais são as espécies comestíveis, quais são os grupos humanos que os estão consumindo e quando e como encontrar essas espécies comestíveis. Aqui é um exemplo que eu trouxe lá do México, em um trabalho de campo que foi feito lá. E essa espécie aí de mariposa, a cenoura armida, ela se alimenta de plantas tóxicas.
E aí o rapaz está ensinando a gente a eliminar a toxicidade, fazendo justamente a extração do trato gastrointestinal. E na verdade fica só a pelinha dela, né, o tegumento dela. E aí é utilizado embutidos, sei lá, tipo fazer uma salsicha de lagarta. E ela é frita e depois é consumida e fica muito gostoso, por sinal. Mas então, assim, existem formas tradicionais, locais, indígenas, de preparar um alimento que é potencialmente, né, tóxico para a gente, mas existe então essa maneira de eliminar a sua toxicidade. Aqui é um exemplo também de antropoentomofagia. É uma pizza feita com grilos e tenébrios. Tenébrios são larvas de besouros. Bastante gratinada no queijo aí. Essa pizza foi eu que fiz. Muito gostosa, por sinal. Então, antropoentomofagia. Não sei se vocês já viram ou alguém já brincou com isso, chamado bule-bule, adivinhão. Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, a mesma história em que geralmente crianças, adultos também, mas geralmente crianças, quando encontram aí é um esfingídeo, é uma mariposa da família esfingídeo. E, bom, o animal está vivo aí dentro, né? Está se metamorfoseando e as crianças pegam entre os dedos e fazem perguntas. Então, bule-bule, para que lado eu vou? O bule-bule, onde é a cidade X? O bule-bule, quem é o meu amor? Esse tipo de coisa. Claro, o animal está vivo lá dentro, então vai se mexer. E ele vai indicar, aparentemente, alguém ou um lugar, digamos assim. Então, chama-se bule-bule, adivinhão, enfim. Então, isso aí cai na categoria de entretenimento. Então, utilizar insetos ou produtos de insetos ou partes de insetos nas brincadeiras lúdicas, né? Nas atividades lúdicas. Então, como posso dizer, cantigas, cantigas de roda, sei lá, tem várias. Amarrar, eu já fiz isso quando criança, pegar uma tanajura e amarrar numa linha e fazer o animal voar, enfim, tá? Tem muitas histórias com relação a isso. Aqui nós temos também uma atividade lúdica, mas nesse caso envolve também a parte econômica. Então, brigas de grilos, brigas de louva-a-Deus, brigas de besouros. Então, aí são dois machos e estão lutando. E, salvo engano, aí é no Japão. E, claro, tem os apostadores. Então, tem gente que ganha dinheiro, tem gente que perde dinheiro com relação a essas brigas de besouros. Mas tem brigas de grilos, tem brigas de louva-a-Deus, tá? É bem interessante isso aí. Então, cai dentro do entretenimento, mas também tem a questão econômica, porque tem as apostas, os ganhos e as perdas. Aqui é na América do Sul, na região amazônica, então os índios Satere Mauê e alguns outros grupos fazem esse ritual com essas formigas, a Paraponera clavata, ou tucandeira, tocandira, tem vários nomes populares também, em que os jovens, mulheres também passam por esse ritual, mas os jovens, geralmente os meninos, fazem esta prova, né, de passagem, esse ritual de passagem. As formigas são coletadas e são trançadas em luvas, e o jovem tem que pôr a mão ali, e o efeito da anestesia passa e as formigas ficam totalmente enraivecidas e começam a ferroar a mão e o braço do menino, né? A mão especialmente. Enfim, ele tem que ser bastante forte e aguentar as dores. É bem interessante isso. Existem vários outros rituais, não só com formigas, mas também com outro himenóptero, que são as vespas. Vários grupos indígenas na região da América do Sul fazem esta passagem ritual utilizando vespas também.
Bom, e aí vem então as histórias. Daqui a pouquinho o porquê do maribondo textura fina. São histórias etiológicas, são contos etiológicos. Etiologia é algo que explica. E nesse caso aí, esse conto do casamento da barata com o rato vai explicar o porquê dela ter essa cor, né? Porque ela ficou de luto e, ao enlutar-se, ficou enegrecida. Então aí tá a historinha, né? A baratinha, ela queria casar, aí disse que o namorado dela era o rato. Aí, quando foi no dia do casamento, ela se arrumou toda. Disse que encheram ela de lacinha de fitas. Aí disse que fica todo mundo se preparando, o rato sumiu. Nada do rato chegar. E a baratinha toda arrumada. Aí disse que ela começou a chorar porque ela não chegava. Nada de o rato chegar. Aí, quando o pessoal cansou de esperar, chega a notícia de que ele foi roubar a panela. Acharam ele morto dentro de uma panela. Aí pronto. O rato estava morto dentro do próprio almoço do casamento. E a história continua, e a barata ficou de luto, ficou viúva, e aí ficou com a cor enegrecida. Então é um conto etiológico, explicando, nesse caso, a morfologia, a coloração do animal. Bastante comum também é os contos, né, as pessoas contarem que a cigarra canta, canta, canta e estoura pelas costas. Então aí nós temos duas historinhas. A cigarra cantava, cantava. Aí a mãe chamou: minha filha, vem cá. A filha disse: eu não vou lá não, mãe, que eu estou cantando minhas férias. Aí a mãe disse: pois tu fica cantando em teto pocar pelas costas. Dizem que Nossa Senhora pediu um favor a ela e ela disse que não ia tratar. Aí Nossa Senhora disse que era para ela cantar até pocar pelas costas. É por isso que poca pelas costas. Claro, biologicamente falando, não é isso que acontece. O que acontece é que no último estágio ninfal, né, que grande parte da vida das cigarras é debaixo da terra, sob a seiva das árvores pelas raízes. Então, no último estágio ninfal, a ninfa sai do solo, se fixa em algum substrato, tronco, folha, enfim. E do dorso, né, rompe-se o dorso e sai o imago ou o adulto. Mas, enfim, de modo geral, aqui no Brasil, fora do Brasil, tem essa história de que a cigarra cantou, cantou e estourou pelas costas, pocou pelas costas. Aí também é um conto etiológico. E a história do maribondo ter cintura fina. Então, esse aqui eu consegui de uma senhora que me contou o seguinte. Quando eu era pequena, eu ouvia falar que diz que o maribondo tem cintura fina, porque no tempo dos bichos fizeram um digitoro, um mutirão. Aí foi chegando o bicho e foi se escondendo, um com medo do outro. Quando chegou a galinha, que ciscou a ruma de palha de feijão, começou correndo o bicho. Aí ele ficou na porta, o maribondo, né? Colocou a mão na cintura e começou a rir. E por isso ele ficou com a cintura fina. Na verdade, é um castigo, né, pelo maribondo ter troçado, ter rido do alvoroço que aconteceu quando os animais começaram a correr, feito doidos, assustados. Então, por ele ter colocado a mão na cintura e ter rido dos outros, foi castigado e ficou com a cintura fina. Então, também é um conto etiológico, certo? Então, já chegando ao final, o pesquisador interessado em realizar estudos etnoentomológicos necessita obter treinamento teórico, metodológico, técnico, prático, né? Tanto das ciências sociais quanto das ciências naturais, investigando os fenômenos de sua área de interesse para formular hipóteses mais sofisticadas e gerar novos paradigmas. Então, é preciso a gente, quem vai fazer etnoentomologia, não apenas conhecer bem os insetos, né, identificar pelo menos em nível de ordem, mas também receber treinamento teórico e metodológico das ciências sociais para fazer o acercamento às pessoas, né, a aproximação das pessoas, fazer as devidas técnicas de entrevistas, enfim, existe toda uma metodologia também por trás disso. Geralmente não é chegar ali e falar com fulano e o trabalho está feito. Não, existe toda uma metodologia, toda uma técnica para fazer um bom trabalho de etnobiologia, neste caso, etnoentomologia. Esta foto aí, gente, são os Raj, é o povo Raj,
ou chamado também pés descalços. É no Nepal, salvo engano, no Nepal. E eles coletam, eles vivem de coleta de mel silvestre. É a espécie Apis dorsoni, salvo engano, enfim. Então eles sobem árvores altíssimas, levando praticamente apenas punhados de folhas, e lá eles tocam, botam fogo nas folhas, no chumaço de folhas. O que vocês estão vendo aí é a fumaça, tá? E dá para ver também vários espécimes de abelhas voando ao redor. Claro, já aconteceu de o cara cair lá de cima e morrer, né? Porque é muito, muito, muito alto. E embaixo ficam os familiares esperando receber os favos de mel. Então, as pesquisas etnobiológicas, neste caso etnoentomológicas, abrangem o processo educativo mútuo que permeia a troca de saberes e extrapola a mera busca de informações. Então, a gente não está ali fazendo apenas uma entrevista para um doutorado, um mestrado, uma iniciação científica. A gente está ali para aprender também. Então, existe um processo educativo mútuo e é preciso a gente ter a humildade suficiente para não chegar com arrogância, não chegar com prepotência, estar no mesmo nível de conversar na horizontalidade e não na verticalidade. Então, por isso que, sem esse comprometimento recíproco em todas as etapas da pesquisa, não há resultados compartilhados e o trabalho geralmente tende a fracassar. Então, é preciso realmente saber chegar, saber fazer, saber sair de uma comunidade para que as amizades não se desfaçam. Então é isso. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Agradeço mesmo. Aqui foi muito rápido, foi muito, eu posso dizer, de modo geral, muito breve, para falar um pouco a vocês sobre a questão da etnoentomologia. Então, que faz 70 anos, ano que vem, e aqui no Brasil ainda precisa fazer muita pesquisa básica para a gente ter uma real dimensão de como a nossa população, né, enfim, populações indígenas ou não indígenas, estão percebendo, classificando, interagindo e significando os diferentes grupos de insetos que existem. Então, muito, muito obrigado, gratidão, até a próxima. Tchau, tchau.